Olá, boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui para a nossa celebração da Primeira Igreja Batista em Vila Capri. Gostaria de te agradecer por nos receber em sua casa. Mas que saudade que eu estou sentindo da minha igreja querida, daquele culto abençoado, caloroso, do abraço dos nossos irmãos, do conversar, do beijinho no rosto. Mas espera só mais um pouquinho, que nós vamos voltar com as nossas celebrações presenciais. Mas enquanto isso não acontece, vamos desfrutar de tudo que Deus tem nos ensinado durante esses dias. Esse mês de abril, no dia 4 de abril, eu participei de um casamento online. Uma amiga minha muito querida, que está morando em Nova York, ela se casou. E ela decidiu, ela escolheu manter a data do casamento, mesmo sem a presença da família, mesmo sem a presença dos amigos, presencialmente, mas foi uma celebração linda, maravilhosa, onde as pessoas em vários lugares dos Estados Unidos e do Brasil, do mundo, puderam participar daquela cerimônia. É um novo tempo. Então, nós temos que aprender com esse novo tempo e retirarmos aquilo que tem de melhor, as lições que Deus nos tem dado nesse novo tempo. Então, não fique abatido, não fique choroso, aproveite esse momento de crescimento, transforme tudo isso em aprendizagem e oportunidade de você crescer, de você aprender, de você se tornar uma pessoa melhor. Então, que nessa noite você tire aquele pensamento, ai, como eu queria estar lá na minha igreja, e pensa assim, ai, que bom, eu estou no conforto do meu lar, eu estou com a minha família adorando ao Senhor. Então, vamos adorar ao Senhor em família, vamos celebrar ao Senhor em família. Dê a mão, abrace seu esposo, seus pais, seus irmãos, aquele que está presente aí na sua casa, dê aquele abraço apertado, celebre, adore ao Senhor e convide ao Senhor Jesus para que Ele entre na sua casa nessa noite. Vamos orar, vamos falar com Deus. Paizinho, te agradecemos por mais essa rica oportunidade que o Senhor nos tem dado de adorarmos a Ti dentro da nossa casa. Senhor, eu sei que gostaríamos de estarmos na nossa igreja com os nossos irmãos celebrando ao Senhor, mas eu sei que os nossos corações, os nossos pensamentos, eles estão unidos, Senhor, em um só coração, em um só pensamento, elevando ao Senhor aquilo que passa no mais profundo do nosso ser, sabendo que o Senhor nos ouve. Então, Deus querido, seja presente nessa noite, Espírito Santo de Deus, entre dentro da minha casa, entre dentro do meu lar, preencha o meu pensamento, tire de dentro de mim tudo aquilo, Senhor, que está atrapalhando de eu ouvir a sua voz, tudo aquilo que possa estar atrapalhando de eu enxergar aquilo que o Senhor quer me ensinar. Então, Deus querido, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos e nos ensine, Senhor, nesse novo tempo. Paizinho, muito obrigada pela oportunidade de adorarmos a Ti, de celebrarmos o Teu santo nome. Privilégio maravilhoso é esse que o Senhor nos tem dado. Essa oração que nós fazemos com o nosso coração gratos a Ti, por aquilo que o Senhor já nos tem dado, mas também te agradecemos por aquilo que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas. No nome de Jesus que oramos. Amém.
muito santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no Porque o reino, o poder, a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder, a glória são teus para sempre. Nesse momento de oração, eu quero deixar um texto para a sua reflexão. Hoje de manhã eu li em 1 Reis, eu vou continuar em 1 Reis, só que agora eu vou falar um pouquinho da história de Eliseu. Quando Eliseu, ele aumenta o azeite da viúva. E esse texto encontra-se em 1 Reis, capítulo 4, de 1 a 7, diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor.
é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Esse texto é muito interessante, porque ele retrata uma mulher, uma viúva, que tinha perdido aquele que era o provedor da sua casa, que era o seu marido. E ela havia ficado com 2 filhos. Ela não tinha mais esperança, não tinha a quem pedir, mas ela resolveu recorrer ao homem de Deus, ao profeta, e pedir ajuda a ele. Ele poderia falar: mas o que eu tenho a ver com o seu problema? Mas não, ele perguntou a ela: o que você tem em casa? E ela falou: só tem um pouco de azeite. E aí ele falou: olha, pede ajuda aos seus vizinhos, pega vasilhas com eles e encha. Fecha a porta da tua casa, você e teus filhos, e enche as vasilhas. E aquela mulher, ela obedeceu a ordem do profeta. Ela foi, pediu emprestada vasilhas, entrou dentro de sua casa com os seus 2 filhos, fechou a porta, e ali, com a porta fechada, só ela e seus filhos, o milagre aconteceu. O milagre da multiplicação do azeite, onde ela depois pôde vender e assim pagar a dívida, para que os seus filhos não fossem dados como escravos e também viver do sustento do resto do azeite. E eu quero dizer que nessa noite, você pode fazer como essa mulher. Feche a porta da sua casa, você e seus filhos, você e a sua família, e confie que o milagre vai acontecer não lá fora, não lá na rua, mas o milagre ele pode acontecer aí, dentro da sua casa, com a porta fechada. Faça como aquela mulher, clame a pessoa certa. Ela foi ao homem de Deus e clamou, mas você pode clamar agora, dentro da sua casa, ao Deus Todo-Poderoso, ao Jeová Jiré, que é o nosso Deus que provê todas as coisas. E Deus, Ele irá abençoar a sua família. Deus irá dar os recursos necessários de que você necessita. Deus irá suprir todas as suas necessidades. Basta tão somente você confiar, você entregar e você se unir junto com a sua família. Mas algo que me chama a atenção nesse texto é que aquela mulher, ela precisou de alguém. Ela pediu aos seus vizinhos ajuda e eles emprestaram. Então, querido, nós, em muitos momentos da nossa vida, nós não vamos conseguir sozinhos. Nós precisamos do outro. Eu posso ser um canal de bênção para você e você ser um canal de bênção para a minha vida. E o milagre acontece quando eu te abençoo e quando você me abençoa. E quando nós clamamos aquele que pode todas as coisas. Então, fecha a porta da tua casa e vamos orar para que o milagre possa acontecer. Senhor, nós estamos aqui, pequeninos, Senhor, frágeis, talvez como aquela mulher viúva, mãe de 2 filhos, sem recursos, sem esperança, mas que decidiu clamar, pedir ajuda ao homem de Deus, e segundo a orientação daquele homem de Deus, e ela obedeceu aquela ordem, pediu vasilhas emprestadas, fechou a porta da sua casa e o milagre aconteceu. Senhor, eu clamo para que o milagre possa estar acontecendo dentro da casa de cada pessoa que está ouvindo a nossa voz.
Aquela mulher, ela precisava de recurso financeiro para sustentar sua família. Eu acredito, Deus, que muitos dos que estão orando conosco também estão pedindo um milagre na área financeira, pedindo a Deus o recurso para que venha ter o sustento da sua família, o sustento da sua casa. Deus, eu acredito também que muitos, Senhor, estão clamando por um milagre na saúde, seja no hospital, num leito, Senhor, do hospital, ou dentro da sua casa, estão sofrendo, Deus. Não só por conta do Covid-19, mas são tantas as enfermidades. Então, nós clamamos que o milagre possa acontecer naquele hospital, que o milagre possa acontecer dentro da nossa casa, naqueles, Senhor, que estão precisando de cura. Senhor, muitos também estão precisando, Deus, de um milagre nos relacionamentos. São casamentos que estão sendo desfeitos, divórcios, Senhor Deus, que de repente está sendo planejado. Nós clamamos, Senhor, a Ti, que é o Deus que ama a família, que o Senhor intervenha, Senhor Deus, nessa situação. E que esse casal que está planejando se separar, ó Deus, que no nome de Jesus, eles possam sentir o toque de amor em seus corações e que eles possam se perdoar, que eles possam se amar, que possa haver cumplicidade, perdão, Senhor, dentro dessa casa, dentro dessa família. Senhor, nós também te pedimos um milagre, Deus, por aqueles que, de repente, estão com um ente querido envolvido com drogas, seja um filho, seja um marido. Ó Deus, nós te pedimos, Senhor, liberta, leva a libertação, Senhor Deus, para dentro dessa casa, leva a libertação das drogas, Senhor. Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e que nós não precisamos depender de nenhuma substância química para encontrar o prazer. Nós precisamos tão somente depender de Ti, depender do Senhor, porque nós cremos que o Senhor, Ele é a fonte de todo prazer, de toda alegria. O Senhor, Ele tira a dor, por maior e mais profunda que ela seja. O Senhor traz luz, seja, Senhor, a treva mais densa, o Senhor pode trazer luz. Então, Deus, leva libertação para esse lar, Senhor. Liberta esse jovem das drogas, liberta esse homem, essa mulher das drogas. Senhor, também quero pedir um milagre, Deus, para aqueles que estão passando por depressão. Deus querido, retira, Senhor Deus, essa dor profunda desse coração. Toca, Senhor, toca nessa mente, toca nesse coração. Traz equilíbrio hormonal, Senhor Deus, equilíbrio químico, Senhor, para que essa pessoa possa ser curada dessa depressão. Traga esse milagre, Senhor. Traga esse milagre para essa vida, Senhor Jesus. Deus querido, nós cremos que no Senhor podemos todas as coisas. Então, Senhor, olha para nós, segundo a Tua fidelidade, não porque nós merecemos, porque nós somos pequeninos, falhos, pecadores, não merecemos nada de Ti, mas pela Tua fidelidade, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos aceita do jeito que nós somos, e nós somos gratos a Ti. E essa é a oração, Senhor Deus, confiante que o Senhor nos ouve e que o Senhor responde as nossas orações, e é no nome de Jesus, confiando no nome todo-poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que oramos nesta noite. Amém. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é Teu.
eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. Mesmo que pareça que é o fim, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Pois tu és fiel, a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel a mim. Muito boa noite para você que está acompanhando a nossa transmissão online nessa noite. Seja muito bem-vindo, você é membro da PIB da Vila, você que recebeu o link dessa transmissão de alguma forma. Eu sou o pastor Vitor, pastor de juventude na Primeira Igreja Batista em Vila Capri, e é com muita alegria que eu vou compartilhar a palavra que o Senhor colocou em meu coração essa semana com você nessa noite. Então, desde já, eu quero te convidar a fechar os seus olhos aí onde você está, colocar seu coração, a sua mente diante do Senhor, abrir o seu coração para que a palavra do Senhor possa ir de encontro e gerar as transformações necessárias nas nossas vidas. Feche seus olhos, nós vamos orar. Deus nosso Pai, nós colocamos, Senhor, nossa vida diante de Ti nessa noite, Pai. Clamamos, Senhor, pela Tua presença, clamamos, Pai, pelo Teu Santo Espírito nos guiando, a Tua vontade e a Tua verdade nessa noite, Pai. Que Teu Santo Espírito possa ir em cada casa, cada um que está acompanhando essa transmissão nesse momento, Senhor, para ir de encontro, gerando vida, gerando renovo, gerando transformação, libertação, salvação, indo, Pai, de encontro para direcionar cada vida que está acompanhando essa transmissão, Pai. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém, amém. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. A mensagem que eu quero compartilhar com você nessa noite tem como tema felicidade para dias difíceis. Felicidade para dias difíceis. Nós vivemos dias difíceis.
Eu não preciso falar muito sobre isso porque é o que temos visto na TV, nas redes sociais, nos noticiários, quando nós ligamos. Nós ouvimos sobre os dias desafiadores que nós estamos enfrentando no Brasil, no mundo, por conta da Covid-19, do vírus Covid-19. E isso tem gerado muitas situações no nosso dia a dia, que tem gerado preocupação, crise, caos. E isso tem preocupado muitas pessoas e talvez você que está acompanhando essa transmissão seja uma dessas pessoas, que tem aí em seu coração muita preocupação, muita angústia, muito medo sobre o que pode acontecer nesse momento no nosso país. E essa semana, pensando nisso tudo, uma pergunta esteve em meu coração: como podemos ter felicidade em momentos difíceis? Como que nós podemos experimentar a alegria em dias difíceis? Em 2014, nós realizamos pela primeira vez o projeto Atitude aqui na nossa igreja, nosso impacto de carnaval. E o tema que a gente levou para as ruas da cidade, no evangelismo, foi a alegria não para. Porque nós falamos exatamente sobre uma alegria que não depende das circunstâncias, não depende daquilo que acontece à nossa volta. E o texto base que nós usamos foi o texto de João capítulo 15, versículo 11, que diz: tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Jesus tem uma alegria disponível para nós. Jesus compartilha essa alegria conosco, para que a nossa alegria seja completa. É interessante que o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, ele vai dizer que a chegada de Jesus era uma boa nova de grande alegria. Porque o Evangelho de Jesus não está separado da alegria, é uma realidade que nós podemos experimentar na nossa vida. E é isso que a palavra dessa noite vai nos orientar. Primeiramente, eu quero te convidar a pensar junto comigo sobre o que pode roubar a nossa alegria. O que pode tirar a nossa alegria. Tem um livro de um autor chamado Warren Wiersbe, que é o livro Seja Alegre, onde ele pontua 4 possíveis ladrões de alegria que podem atingir a nossa vida. E são eles: pessoas. Pessoas podem roubar a nossa alegria. Pessoas nos magoam, pessoas nos traem, pessoas deixam feridas na nossa vida, pessoas nos humilham, pessoas abusam de nós, pessoas nos perseguem, pessoas agem com injustiça, calúnia, e isso atinge a nossa vida. E a atitude de pessoas pode roubar a nossa alegria, pode ferir a nossa vida. Talvez tenham pessoas aqui que carregam marcas de alguma coisa que alguém fez contra você há muito tempo, e isso tem roubado a tua alegria ao longo dos anos. Pessoas podem roubar a nossa alegria. Coisas podem roubar a nossa alegria. Nós vivemos numa sociedade consumista, onde muitas vezes o ter é mais importante do que o ser. E quando nós não temos algumas coisas, nós ficamos tristes com isso. Ou quando perdemos alguma coisa, parece que a gente perdeu a vida, porque uma tristeza toma conta de nós. Coisas podem roubar a nossa alegria. Ter algo e perder pode roubar a nossa alegria, ou não ter aquilo que a gente quer pode roubar a nossa alegria. Circunstâncias podem roubar a nossa alegria. Um acidente, uma enfermidade, um divórcio, um abandono, uma reprovação em uma prova, uma empresa falida, um desemprego, ser traído, ser julgado, pode roubar a nossa alegria. As circunstâncias podem roubar a nossa alegria. A nossa alegria pode ser roubada pelas circunstâncias. E nós temos enfrentado circunstâncias nesse momento no nosso país que tem roubado a alegria de muita gente. As preocupações podem roubar a nossa alegria. Preocupações quanto ao futuro. Como será o meu emprego, o meu estudo, a minha família, os meus filhos, o meu casamento, saúde, finanças, dívidas, como que eu vou resolver tudo isso? As preocupações podem roubar a nossa alegria. Alguns autores vão dizer que a ansiedade é o mal do século.
Gente que não vive o hoje, porque está ansioso quanto ao amanhã. E isso tem roubado as suas alegrias. E tudo isso, parece que nesse momento, essas coisas aqui estão afetando a nossa vida de alguma forma. Talvez nesse momento de crise, você se decepcionou com alguém. Talvez nesse momento, por ter perdido algo, a sua alegria se foi. Talvez por conta dessa circunstância toda que nós estamos vivendo, a sua alegria foi roubada. E talvez pelas preocupações que estão no seu coração, a sua alegria foi roubada. E eu quero pensar com você nessa noite, diante dos dias difíceis, diante da crise, diante dos desafios, que orientação a gente pode seguir para a nossa vida, para a gente encontrar a alegria, encontrar a felicidade. Filipenses capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo vai dizer: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. O apóstolo Paulo estava preso quando escreveu essa carta. Ele estava preso por pregar o evangelho e da prisão, vivendo uma situação de crise, uma situação de caos em sua vida. Ele dá uma orientação àquela igreja, a igreja de Filipe. Alegrem-se sempre no Senhor. Alegrem-se no Senhor. E como que nós podemos experimentar isso na nossa vida? E que tipo de alegria o apóstolo Paulo estava falando aqui nesse texto? Eu quero pontuar rapidamente com você. Que alegria é essa que o apóstolo Paulo fala com outros textos de Filipenses, onde Paulo dá alguns sinais de que alegria é essa que ele está falando. E eu quero compartilhar com você isso nesse momento. Em primeiro lugar, Paulo fala sobre a alegria na presença. A alegria na presença. Filipenses capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 9 diz: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Paulo fala que tudo o que ele perdeu para seguir a Cristo, ele considera como esterco, porque a maior conquista da vida dele foi conhecer a Cristo Jesus, ganhar a Cristo Jesus, conhecer Cristo Jesus, ser encontrado em Cristo Jesus. O que Paulo está falando aqui é sobre desfrutar da presença de Cristo, experimentar Cristo na sua vida e caminhar com Cristo. Ele está falando sobre a alegria na presença, a alegria de desfrutar da presença de Cristo em sua vida e caminhar com Cristo. Olha, tem sido uma alegria receber notícias e testemunhos de jovens adolescentes da igreja que têm compartilhado como eles têm experimentado desse relacionamento com Jesus nesses dias, conhecendo a Jesus e sendo transformados em muitas áreas de suas vidas. E é essa transformação que Deus tem disponível para você que está acompanhando essa transmissão nessa noite. Essa transformação de você conseguir se alegrar na presença do Senhor. E tudo mais ao seu redor perder o seu valor quando você se encontrar com Cristo Jesus. Salmo 16, versículo 11 vai dizer: tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria de tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Que alegria é a gente poder desfrutar, experimentar da presença de Jesus em nossa vida e viver um relacionamento com Ele, se fortalecer nele. Eu tenho falado com os jovens adolescentes da minha igreja que se eles buscarem, eles vão achar. A palavra diz isso: buscar-me-ei, me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Olha, Deus ele está apenas esperando pessoas que se aproximem dele, que busquem ele. Não é sobre religião que nós estamos falando, é sobre relacionamento com Deus, sobre experimentar essa presença de Deus na nossa vida, caminhar com ele, conhecer o que ele tem para as nossas vidas. E como tem sido bom desfrutar disso nesse tempo, conhecer a Cristo, conhecer os planos dele para a nossa vida, desfrutar da presença dele e se alegrar
na presença dele. Essa experiência de, no meio do caos, conseguir silenciar nossa alma e experimentar da presença de Jesus em nossa vida, desfrutar daquilo que ele tem para nós. O apóstolo Paulo fala que essa foi a experiência dele. A experiência de, ao seguir a Cristo, buscar conhecer Cristo, ganhar a Cristo, tudo mais perdeu seu valor, porque a alegria dele estava em seguir essa presença e desfrutar. Uma presença que você pode desfrutar aí na sua casa. Basta você abrir o seu coração diante do Senhor com sinceridade. Muitas pessoas às vezes falam assim, mas como é que eu vou orar porque se eu não sei orar? Abre seu coração com sinceridade diante do Senhor. Coloque diante do Senhor aquilo que está no seu coração e você vai experimentar grandes coisas ao lado dele e você vai experimentar essa alegria que vem do Senhor. Uma segunda alegria que o apóstolo Paulo fala em sua carta aos Filipenses, a alegria no propósito, a alegria no propósito. Filipenses capítulo 1, versículos 12 a 14 diz: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Olha o que o apóstolo Paulo está falando nesse texto, irmãos. O apóstolo Paulo está falando que as coisas que aconteceram com ele, tudo que levou ele a ser preso, serviram para o progresso do Evangelho. Paulo conseguiu enxergar um propósito, mesmo no meio da crise, mesmo no meio do caos que ele estava enfrentando, mesmo no meio daquela situação complicada. O apóstolo Paulo conseguiu enxergar os propósitos de Deus. Paulo consegue olhar para o momento de caos e crise de sua vida como uma oportunidade de experimentar os propósitos de Deus. O pastor Tim Keller, ele escreveu o seguinte: o Evangelho nos dá um óculos através do qual podemos rever nossa própria vida e enxergar Deus preparando-nos e moldando-nos, inclusive por meio de nossos próprios fracassos, pecados e crises, para nos tornar vasos de graça no mundo. Aquilo que nós passamos, aquilo que nós enfrentamos, são usados por Deus para Ele realizar o propósito dele. Eu não sei você, mas nesse tempo eu tenho visto o Evangelho entrar nas casas, o Evangelho se materializar em gestos de amor e de cuidado, o Evangelho alcançando famílias, o Evangelho transformando vidas. E eu tenho muita expectativa no meu coração, irmãos, de que quando tudo isso passar, nós vamos nos surpreender ao perceber tudo o que Deus fez em nós e através de nós no meio desse caos. Eu creio, irmãos, que nesse tempo a gente vai viver uma experiência de famílias restauradas, filhos voltando para casa, fé avivada, amor, compaixão, salvação, libertação, cura. Nós vamos experimentar tudo isso, sabe por quê? Porque nós vamos entender que podemos viver o propósito de Deus, mesmo no meio desse caos, mesmo no meio da crise. O apóstolo Paulo também fala sobre a alegria no sustento. A alegria no sustento e na provisão de Deus. Filipenses capítulo 4, versículos 10 a 13 diz: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando nós colocamos essa expressão, tudo posso naquele que me fortalece, em seu contexto, nós percebemos que Paulo estava dizendo algo do tipo: olha, eu tive fases na vida onde eu não possuía nada, e em outras eu tive tudo.
Eu desenvolvi a habilidade de ser feliz nas duas fases, aprendendo a acessar o recurso que nunca muda, independente da fase, que é a força do Senhor. Olha, algo que eu tenho carregado comigo, que eu ouvi durante esses dias e eu tenho carregado comigo, que o nosso mundo está em crise, mas o céu não está. E nós podemos experimentar do sustento e da provisão do céu nesse tempo. Os recursos do mundo podem estar escassos, mas os do céu não estão. E nós podemos experimentar da força que vem do Senhor nesse momento, do fortalecimento, Deus sustentando a nossa vida, Deus sustentando a nossa casa, Deus sustentando a nossa família. Nós podemos experimentar de tudo aquilo que está disponível para a nossa vida. Neemias capítulo 8, versículo 10 vai dizer: não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Que você possa ser sustentado pelo Senhor, que você possa ser sustentado pela força do Senhor nesse tempo. Olha, o mundo à nossa volta pode estar em caos. A situação, a crise pode estar batendo na nossa porta. A crise pode já ter entrado até na nossa casa. Mas nós vamos nos fortalecer no Senhor nesse tempo. Vamos encontrar forças nele. Vamos nos alegrar nele. E vamos experimentar a alegria que ele tem para nós nesse tempo. E para terminar, a alegria que Paulo fala é a alegria na esperança. A alegria na esperança. O apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. O que Paulo está falando aqui é sobre a nossa esperança da vinda de Jesus, da ressurreição dos mortos, onde vamos viver a glória de estar com Jesus e viver eternamente ao lado dele. Sabe por quê, irmãos? Paulo entendia que a esperança dele, a confiança dele no amanhã não estava na política, não estava na economia. A esperança dele estava naquilo que o Senhor iria fazer. Jeremias capítulo 17, versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Meu irmão, em quem você tem colocado a esperança nesses dias? Quem você tem confiado para ser a resposta do teu clamor nesse tempo? Em quem você tem confiado o seu amanhã? Eu quero te convidar nessa noite a render completamente a sua vida diante do Senhor, a confiar completamente no Senhor, a depender completamente do Senhor e colocar toda a sua esperança e toda a sua confiança no Senhor. Talvez você tenha esperado de pessoas, talvez você tenha esperado que as circunstâncias mudem, talvez você tenha esperado as coisas se acalmarem para a preocupação acabar, talvez você tenha esteja esperando isso tudo passar para você voltar a conquistar coisas e isso vai trazer alegria novamente. Mas eu quero dizer para você que se a tua esperança, a tua confiança não estiver no Senhor, você vai viver numa gangorra de altos e baixos na sua alegria, na sua felicidade. Mas se você botar toda a sua esperança no Senhor, você vai experimentar de uma alegria que não é passageira. É uma alegria que consegue te sustentar. Mesmo dos momentos de crise, você vai conseguir se alegrar no Senhor. Você vai conseguir encontrar forças no Senhor. Você vai conseguir encontrar direção no Senhor. Eu quero te convidar mais uma vez a fechar os seus olhos e se render completamente ao Senhor nessa noite, declarando que a sua esperança está nele. Deus nosso Pai, nós colocamos a nossa vida diante de Ti nessa noite, para experimentar a alegria que o Senhor tem disponível para nós. Uma alegria que não depende das coisas acontecerem de forma positiva ao nosso redor, mas uma alegria que nós experimentamos no mais profundo da nossa alma, no mais profundo do nosso ser. Assim como o apóstolo Paulo declarou essa experiência de encontrar forças, mesmo no momento de crise, nós
pedimos, Pai, para que a gente possa ter essa experiência também, de no meio desse cenário de caos do nosso mundo, a gente encontrar forças no Senhor, encontrar alegria no Senhor, para superar tudo isso, Pai, confiando no cuidado do Senhor, confiando no sustento do Senhor, confiando no fortalecimento do Senhor e trazendo ao nosso coração, à nossa mente, a esperança que um dia o Senhor colocou em nós, de que um dia estaremos conosco e de que o Senhor está conosco todos os dias, caminhando ao nosso lado, preparando, Pai, o nosso amanhã. Que a gente possa, Senhor, confiar completamente no Senhor e lançar a nossa vida aos Teus pés, Pai, acreditando que o melhor do Senhor em nossas vidas está por vir. Nós nos lançamos diante de Ti nessa noite, Pai, e oramos assim, em nome de Jesus. Amém, amém. Que o Senhor te abençoe, a sua casa, a sua família nessa noite. Eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti.